Olá, eu sou a professora Yara e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer algumas construções em cima do ponto e da reta. Quero lembrar que esse é um vídeo na sequência do curso de capacitação em GeoGebra, oferecido por uma equipe de professores de matemática do Cefet-MG. Vamos começar com a construção de uma reta qualquer e um ponto fora dela. Então, eu vou clicar aqui na segunda caixa de comandos, vou clicar em ponto, marcar aqui um ponto qualquer e vou construir também uma reta. Por exemplo, vou marcar a reta aqui e aqui nós temos a reta F. Agora, eu quero calcular a distância entre o ponto e a reta. Então, nós podemos vir aqui nessa caixa de comandos, clicar em distância, comprimento ou perímetro, clicar no ponto e na reta F. Observe que apareceu aqui a distância entre A e F, que é 3,04. Bom, aqui nós temos algumas coisas para explorar. Por exemplo, se nós clicarmos no ponto A e no ponto B, o ponto B ele pertence à reta, assim como o ponto C. Mas se nós clicarmos no ponto A e no ponto B, nós temos uma distância que não é a mesma que nós obtivemos antes, entre o ponto A e a reta F. Por quê? Porque o ponto B não é o ponto que nos fornece a menor distância possível entre A e F. Eu vou movimentar aqui um pouquinho esses valores, afastar um pouco. Muito bem. Como então nós podemos obter essa distância através de uma distância entre pontos, por exemplo? O que nós vamos fazer é construir aqui uma reta perpendicular à reta F que passa pelo ponto A. Nesse caso, agora, nós vamos então buscar a interseção entre os dois objetos, entre a reta F e a reta G. E nós encontramos aqui o ponto D. O ponto D ele representa, na verdade, a projeção do ponto A na reta F, né? Então, essa projeção, agora, se nós calcularmos a distância entre A e D, nós encontramos 3,04, que é igual à distância do ponto A à reta F que nós obtivemos anteriormente. Nesse momento, então, a gente pode perceber que a distância entre A e B não representa a distância do ponto A até a reta F. E, por meio da perpendicular que passa por A, a perpendicular à reta F que passa por A, nós conseguimos, então, encontrar o ponto D, que é a interseção entre elas, e que também é a projeção do ponto A na reta F. E a distância entre A e D é igual à distância entre A e a reta F. Eu vou agora esconder essas informações para nós explorarmos um pouco essas retas. Eu vou primeiro mudar a cor da reta F para chamar mais atenção nas comparações que eu farei aqui. Bom, então nós temos a reta F, que foi a reta inicialmente construída, a reta G, que é perpendicular a F, inclusive aqui nós podemos clicar na reta F e na reta G e perceber que de fato o ângulo é igual a 90 graus. E eu vou agora construir uma outra reta, só que agora paralela à reta F. Então, eu vou clicar na reta F e vou puxar
parando em algum ponto qualquer aqui. Nesse caso, nós temos, então, duas retas paralelas. É claro que a reta G, sendo perpendicular à reta F, ela também será perpendicular à reta G. E eu quero chamar a atenção agora para duas coisas. Vamos observar as equações dessas retas? Então, a equação da reta F é menos 3x mais 8y igual a 13. A equação da reta G é menos 8x menos 3y igual a menos 42. E a equação da reta H é menos 3x mais 8y igual a menos 5. Nós podemos, então, montar dois sistemas lineares aqui. Nós podemos montar um sistema linear com a equação da reta F e a reta G, e um sistema com a equação da reta F e da reta H. Claro que nós poderíamos montar também da reta G com a equação da reta H, mas o meu foco aqui é tratar com a reta F. Então, é só por isso mesmo que eu não vou montar esse terceiro sistema, tá? Muito bem. Eu vou escrever aqui, eu vou deixar registrado aqui do lado essas equações. Então, primeiro, sistema linear com as equações das retas F e G. Então, a equação da reta F, vou colocar aqui, a equação da reta F é menos 3x mais 8y igual a 13. A equação da reta G é menos 8x menos 3y igual a menos 42. Pronto, eu vou guardar esse sistema aqui. Eu vou construir agora um outro sistema com as equações das retas F e H. Então, da reta F é menos 3x mais 8y igual a 13. E da reta H, a equação será menos 3x mais 8y igual, mais 8y igual a menos 5. Muito bem. Uma vez que as retas F e G elas são concorrentes, significa que esse sistema, ao resolver esse primeiro sistema, nós teremos um ponto em comum, que é esse ponto D aqui, que nós já até obtivemos deixa eu sair aqui do texto. Esse ponto D, que aqui na parte algébrica aparecem as coordenadas dele, né? 4.07 e 3.15. Isso significa que esse sistema ele é possível e determinado, porque tem um ponto como conjunto de solução. Se nós resolvermos o segundo sistema linear, formado pelas equações das retas F e H, nós teremos conjunto vazio como solução, porque não há nenhum ponto de interseção entre as duas retas, o que significa que ele é um sistema impossível. Nós também podemos observar uma outra coisa. Uma vez que o ângulo formado entre a reta F e a reta G é 90 graus, significando que elas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1. De fato, o coeficiente angular da reta F, aí eu vou
eu vou chamar de MF, ao isolar, né, a equação o y da equação da reta f, nós teremos y, vou até colocar aqui, da reta f, então, y, que é igual a 1/3 de x, então eu vou escrever 1/3 vezes x, aliás, desculpe, deixa eu corrigir aqui, vai ser 3/8 de x mais 13/8, né? E da reta g, vamos isolar o y, e aí nós teremos, então será -8/3, né? -8/3 vezes x, mais 42/3. 42/3. Vamos fazer a mesma coisa já com a reta h? Eu vou isolar o y aqui da reta h, então ficará 3/8 de x mais, aliás, menos 5/8. Muito bem. Observando, então, os coeficientes angulares dessas retas, nós temos que o coeficiente angular da reta f, ele é igual ao coeficiente angular da reta h. Então, duas retas paralelas têm coeficientes angulares iguais. E a recíproca também é verdadeira, né? Ou seja, se duas retas, em suas equações, têm os coeficientes angulares iguais, significa que elas são paralelas. Nós podemos perceber também que o coeficiente angular da reta g, que vale -8/3, ele é o inverso oposto do coeficiente angular das retas f e h. Quer dizer, se nós multiplicarmos 3/8 por -8/3, o resultado é -1. Então, se o produto dos coeficientes angulares de duas retas é igual a -1, significa que essas retas são perpendiculares. Muito bem. Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.